Oi, gente. Herbert aqui, mais um Ao Escuta aqui na Faculdade Arnes. Hoje com o nosso querido Luiz Fernando Barbaresco, mais conhecido como Barba, pelo menos da minha parte, Barba. Somos nós aqui de novo para bater papo, conversar um pouquinho. Maravilha. E hoje a ideia é falar de ciência, cara, saúde, pegar aquelas coisas. A gente vai lendo um monte de coisa durante a semana, né? Exatamente. E aí, de repente, a gente precisa filtrar um pouquinho ali, trazer algum tipo de novidade para quem acompanha. Perfeito. Aqui é um bate-papo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque são pílulas que a gente vai oferecer todas as semanas, digamos assim. Hoje nós temos um episódio 1, né? Nosso saúde e ciência como tema central. Sim. Para a gente poder começar e o nosso público poder entender qual que é a dinâmica que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer aqui, o que você pensou? Né? Porque é uma ideia sua, né? Sim. Esse modelo de podcast, um modelo mais rápido, Sim. Semanal, mensal, como é que você pensou? Olha só, antes de mais nada, quem está ouvindo a gente agora, se você é estudante, seja bem-vindo. Se você já é profissional de saúde, bora atualizar, mandar mensagem para a gente também para contribuir, talvez trazer alguma informação adicional em relação aos assuntos. Mas, de forma geral, a ideia é a seguinte. A gente vai pegar aqueles principais temas que são publicados envolvendo saúde ou ciência de uma forma geral, e nós vamos pegar essas matérias e trazer aqui, a gente vai chamando cada uma delas, né? Particularmente, a gente traz para essa semana alguns tópicos que vão desde produção de soro antiofídico, que é uma coisa que a gente quase não fala e tem muita curiosidade, tem muita gente que gosta bastante do tema. Não fala, talvez, já contextualizando isso, né? Porque como é muito antigo esse tema, né? E parece que está muito normalizado, né? Mas mesmo assim vai se passando o tempo, as pessoas vão esquecendo, novas gerações vão vindo, né? Importante falar sobre isso, muito bom. E respondendo a sua pergunta inicial, a ideia é a seguinte: a gente pega temas que são de saúde, temas que são de ciência, curiosidades, novidades, e se você é estudante, se você é um profissional de saúde, ou como muitos de nós somos em vários e vários canais, né? Múltiplos. Um curioso, né? Tem gente que curte motores, tem gente que curte aviões, né? Não vou. Eu particularmente estava falando agora há pouco sobre os astros, né? Falando do Sérgio Sacani, entre outros aí. Então tem uma. Acredito que a modalidade não só de vídeos, mas de áudios que foram popularizados, isso permitiu que a gente descobrisse vários e vários temas que a gente tem afinidade e durante muito tempo a gente não conseguia. E aqui a gente vai muitas vezes dar abertura para isso. Você pode tanto trabalhar com atualização ou também pensar um pouquinho em relação àquilo que para você pode ser uma curiosidade, depende de quem estiver acompanhando aqui o nosso podcast. Né? Muito bom. Vamos começar essa história? Bora então, lá, já que episódio 1. Eu vou chamar o primeiro aqui. Olha só. Tem aqui uma notícia do mês de janeiro. Nós estamos hoje no ano de 2024, então se você estiver ouvindo esse áudio em 2025, tenho certeza que ele vai ser atualizado ainda. Como assim? O tema não vai sair de foco. Nós estamos falando aqui, infelizmente, de um problema muito sério: resistência aos antimicrobianos. Só que, dessa vez, a notícia vem em favor do tratamento, né, em favor de novas oportunidades, né, com referência a eliminar esses agentes microbianos que muitas vezes geram muitos e muitos prejuízos. Então, os cientistas descobriram uma nova classe de antibióticos. Tá? Quando a gente fala de classes de antimicrobianos aqui, a gente está lembrando que, só para contextualizar para quem não está muito sintonizado na área de saúde, principalmente ali na microbiologia, na epidemiologia. Importante. Hoje, você tem um problema sério com micro-organismos que são resistentes. Eles, infelizmente, prolongam o tempo de hospitalização e aumentam custos, aumenta indiretamente ou diretamente, dependendo do estudo, o número de óbitos. Tá? Só para a gente ter uma ideia, tem um dado aqui, esse dado está dentro da própria matéria, uma publicação da revista The Lancet.
Aproximadamente 1,3 milhão de mortes por ano em todo o mundo são causadas por bactérias resistentes. Então, quando você fala que tem uma nova classe de antimicrobianos, é uma luz no final do túnel para a gente ter ali uma nova oportunidade, uma nova esperança no que se refere a tratamento. O grupo de antimicrobianos aqui, na verdade, o grupo faz parte dos chamados peptídeos macrocíclicos. Quem está ouvindo a gente quiser fazer uma busca vai perceber que... Eu acho que vai ter que dar um Google aí para o pessoal poder talvez entender melhor. Mas, de forma geral, pegando uma característica bem simples, esse antimicrobiano ele pode ser efetivo contra micro-organismos gram-negativos, principalmente aqueles como a Acinetobacter baumannii, que ganhou muito destaque agora, nos últimos 20 anos, mais ou menos ali, por conta do perfil de resistência. Nós chegamos a conhecer cepas de Acinetobacter baumannii resistentes a praticamente todos os antimicrobianos disponíveis nos testes que eram feitos. Então, tem ali uma perspectiva muito boa com relação a novos antimicrobianos, né? A ciência tem lutado muito para conseguir isso. Quando a gente fala desses novos, né, quer dizer que os antigos eles deixam de existir? Como é que funciona isso na prática? Olha só, se pegarmos o advento dos primeiros ali, né, se a gente voltar um pouquinho lá no século XX, a gente vai pensar um pouquinho no advento da penicilina. Funciona? Funciona. Só que ao longo do tempo nós tivemos um processo de seleção. E essa seleção, hoje, acaba gerando ali cepas que acabam resistindo à ação de grande parte dos antimicrobianos. Então, à medida que você foi usando esses antimicrobianos, paralelamente por um processo praticamente natural, ocorreu essa seleção, né? Então, significa que hoje você tem vários micro-organismos que foram selecionados e, infelizmente, eles não respondem a esses tratamentos convencionais. As outras drogas continuam funcionando, só que para organismos que são sensíveis. Você tem ainda muitas cepas sensíveis, mas, infelizmente, de forma paralela, nós temos também esses micro-organismos que são as variantes resistentes, né? Maravilha. Então, a gente está falando de um avanço tecnológico mais voltado à produção e desenvolvimento de fármacos, Sim. que, sem dúvida nenhuma, isso ocorre por causa da própria resistência, da própria mutação, podemos dizer assim, desses micro-organismos. Isso, você tem fatores genéticos importantes, Bacana. Você tem conjugação bacteriana, tem as próprias mudanças que acontecem no material genético com o passar do tempo, mas o mais importante é o poder de pressão seletiva que o uso de antimicrobianos faz. Então, você vai usando e, à medida que o tempo passa, você tem a seleção ali desses micro-organismos resistentes, né? Então, aqui seria uma notícia diferente. Geralmente, a gente escuta assim, um micro-organismo de difícil tratamento, o micro-organismo acaba ceifando a vida de um determinado grupo de pacientes. Então, na linha contrária a isso, a gente tem a oportunidade agora de pensar em outras substâncias que vão ter esse mesmo efeito. É claro, resistência sempre vai existir, né? O que mais? Olha só, vivemos um período de novas infecções. Não infecção bacteriana, vamos falar agora sobre infecção viral. Viral, né? Eu acho que a gente... Qual a infecção por Covid e dengue? Vamos lá para o jornal Estadão, né? O Estadão com a coluna de saúde. Qual a infecção por Covid e dengue pode ocorrer? Alertam médicos. Entenda os riscos. Primeira pergunta que nós fazemos. Qual a infecção? Né? Você tem dois processos correndo ali em paralelo. Isso aumenta as chances de casos graves? E aí, será que aumenta? Que não Cara, aumenta? eu acho que deixa o organismo mais vulnerável, mas... Sim. E aí, como é que faz? Segundo infectologistas, a questão da gravidade está mais relacionada à influência dos fatores de risco do que com a ocorrência da co-infecção. Perfeito. Né? Tanto a dengue quanto a Covid têm sintomas ali que são parecidos, febre, dor no corpo, dor de cabeça, além de um mal-estar em geral. Então, a orientação geral aqui é, sempre que a pessoa tiver algum tipo de sintoma como esse, procurar um médico. E o mais importante, dengue e Covid agem de formas, muitas vezes, parecidas ali. Se pensarmos na fisiologia, no aspecto de patogenia, tem as suas diferenças marcantes, é claro, mas ambos os casos aqui podem evoluir para situações graves. Agora, né? uma pergunta. O nosso sistema de saúde está preparado para estar fazendo o manejo dessas duas infecções ao mesmo tempo no paciente? É um desafio.
né? Se pensarmos no aprendizado deixado pelo período pandêmico que a gente viveu, nós acreditamos que sim, mas nunca vai deixar de ser um desafio, né? Nós temos um sistema de saúde que consegue receber uma variedade muito grande de pacientes ali, mas sempre será ali um desafio. Mas voltando aqui para o ponto principal, o alerta geral, que é muito importante, que deixam no final da matéria, né? Procurar sempre confirmação médica, né? Procurar auxílio médico sempre que existir algum tipo de suspeita e confirmar essas suspeitas, né? Não ficar simplesmente ali no achismo. Já que o nosso programa é de saúde e ciência, sempre pensando no diagnóstico correto. Perfeito. Vamos chamar o próximo aqui? Próximo o que vem agora? É sobre o álcool? Isso. Eita, maravilha. Vamos falar de álcool agora, mas falar de principal álcool... causa de morte relacionada ao álcool, que ainda é pouco conhecida. Pode ser tratada ou se for descoberta a tempo. E aí, qual que é? Vamos lá. Pegando um pedacinho aqui ainda. Em excesso, bebida alcoólica pode causar acúmulo de gordura no fígado. A boa e velha, a gente está falando ali de esteatose hepática, né, se não me engano, né? Não vou cometer o erro de falar de coisas que eu não domino, né? Mas o que nós temos aqui? Pessoal, nós sabemos que a ingestão de bebidas alcoólicas tem ali os seus riscos. Existem vários estudos, existe uma série de publicações já falando a respeito dessa temática. Mas aqui nós temos o seguinte: a doença hepática relacionada ao álcool é considerada uma causa de morte. Tá? Então você tem doença hepática relacionada a álcool como causa de morte. O grande problema é o seguinte: quando você detecta esse caso que está sendo citado aqui na matéria, já é tarde. E aí qual que é o alerta? A detecção ela precisa ocorrer nos primeiros estágios. Tá? Muitas vezes as pessoas não vão perceber e aí quando descobrem, o quadro já é irreversível. Então, a partir desse ponto, você tem a associação entre o uso de bebida alcoólica com morte no final, né? Consequência morte ali. Então, nos estágios iniciais, você conseguiria reverter, mas depois você acaba sofrendo com as maiores consequências. Pensando em etapas, poderíamos pensar o seguinte: o primeiro estágio da doença, você tem esteatose hepática. Depois, você tem o consumo ainda de álcool continua até que o organismo começa a responder. Então, os especialistas falam de um processo inflamatório. Isso a gente consegue mensurar em termos de tempo? Aqui a matéria ela não deixa isso muito claro, porque tem um fator importante. Está falando do excesso. Então, o paciente ele não vai perceber que, inicialmente, ele já começa a manifestar as características de um problema hepático, e o grande ponto ele continua a fazer o uso dessas bebidas alcoólicas. Que vai potencializando. E vai potencializando. O ponto fundamental, acredito que vai de encontro à sua pergunta, é se esse dano continuar, considerando o processo inflamatório, você tem a formação de tecido cicatricial, tá? No fígado ali, levando a um terceiro estágio, cirrose. E aí, aproximadamente... É um caminho sem volta. 20% das pessoas com esteatose hepática, segundo os dados aqui, podem progredir para cirrose. No Brasil, a prevalência geral de esteatose está estimada hoje mais ou menos em 18%. Tá? Seria mais ou menos esse o ponto principal. Outro detalhe, o objetivo dessa publicação é colocar o alerta. Olha, identificar nos estágios iniciais. Identifica nos estágios iniciais que aí você consegue ter as estratégias reverter. Corretas. Exato. Por isso que a questão tempo ali, é claro, depende muito das características de cada indivíduo, né? Pensando também no potencial de resposta que o sistema imunológico de cada um tem. E ainda a gente tem as características, né? Se é homem ou se é mulher. A gente percebe que o homem procura menos, né? O sistema de saúde procura menos cuidar da sua saúde do que a própria mulher. Exato. Maravilha. Vamos chamar agora o Portal Metrópolis. Eu achei lá do DF. Eu né? achei interessante essa aqui. matéria, que é algo extremamente interessante no sentido de genérico, né, cara? Como é possível criar um soro universal para várias picadas de cobra? Como é que isso funciona? Olha só, tem uma notícia boa e tem uma que não é tão boa assim para o Brasil. Vamos lá. No Brasil, boa parte dos acidentes envolvendo serpentes peçonhentas aqui, nesses animais aí,
ocorre com animais que pertencem ao gênero Botrytis, né? A pronúncia eu não sei se vai sair da melhor maneira possível, mas são acidentes botrópicos. Né? As populares jararacas, você tem Botrytis jararaca, Botrytis jararacuçu. Então, existem vários desses animais e eles representam um percentual significativo dos acidentes. No Brasil, ainda você tem o gênero Crotalus, a espécie Crotalus duriçus, as cascavéis. E, paralelamente, tem Lachesia ainda, as surucucus. E sobra corais, as corais verdadeiras. Uma dica. Se você pegar qualquer especialista em serpente, um herpetologista, ele vai falar, olha, não é tão fácil de distinguir, não é assim tão simples, não é aquela que minha avó dizia, que pega ali uma cor. Não vai não, tá? Tem a questão da dentição e vamos lembrar que as corais verdadeiras elas pertencem ao grupo dos elapídeos. São animais que estão no mesmo grupo de najas, de mambas, ou seja, produzem uma toxina extremamente potente. Então, no caso de um acidente, ele pode ser fatal. Ali você tem neurotoxinas. Essas neurotoxinas é que são objeto desse estudo, né? Foi objeto de pesquisa aqui. Então, eles estão tentando desenvolver um soro universal que tem eficiência ali contra essas neurotoxinas. A princípio, seria esse quadro. Né? Por quê? Mundo afora, você tem vários e vários acidentes ofídicos, tem um índice de mortalidade extremamente elevado, né? Você tem consequências sérias também a partir dessas picadas, e a ideia dos cientistas aqui é justamente trazer algum tipo de informação, não informação, mas algum produto novo, alguma nova perspectiva. Só para a gente acrescentar alguns dados aqui, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 29 mil pessoas são picadas todos os anos por cobras no Brasil. O dado mais recente disponível, de 2021, apontou mais ou menos 31.300 acidentes desse tipo. Divide isso por 365 dias. Né? Vamos pensar onde isso aconteceu, se é campo, se é cidade. Certamente deve ter regiões mais acometidas, né? Regiões mais endêmicas. Por que o estudo é importante? Picadas de animais peçonhentos ainda representam um problema de saúde em todo mundo. Então, toda pesquisa nesse sentido ela tem, sim, ali uma possibilidade de impactar a vida de milhares, se não milhões de pessoas num curto espaço de tempo. Né? Certamente essa inovação, ela se incorporada dentro de um ambiente público, né? E de grande massa, pode salvar muitas pessoas. Sim, sim. Esse soro universal aqui, a ideia é que ele possa criar um bloqueio para toxinas, para essas toxinas, né, bloqueando ali o efeito dessas neurotoxinas. Mas você acha que isso é seletivo ou ele é temporário? Como é que é o mecanismo de ação desse? Não, pensando nessa neurotoxina, se ele for de fato efetivo, ele tem eficiência contra aquilo ali. Qual que é o problema? Você tem outras formas de intoxicação. Então, tem hemotoxina, tem citotoxina. Então, você está pegando uma fração das toxinas que existem. Né, e protegendo contra elas. Mas você tem ali outras formas de substâncias que acabam trazendo também efeitos deletérios sobre o organismo. O que acontece, por exemplo, com essas serpentes que eu falei que são predominantes aqui no Brasil. Tá? Maravilha. E se você que está nos ouvindo gosta dessa temática, tem curiosidade, os animais ali são fascinantes mesmo, mas assim, quem manipula aquele animal é um profissional, não tente manipular de forma alguma. Tá? Se você encontrar um animal desse ambiente urbano, informe as autoridades, corpo de bombeiros, ali, para que o resgate seja feito da forma correta. Valeu? Bem perigoso. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum manejo com isso. Eu não posso manejá-los, mas tenho curiosidade. Né? E nem curiosidade eu tenho. Esses animais são fantásticos. A gente está com o Lucas aqui, está com o Eduardo, eles estão aqui no backstage aqui, né? Eu acho que eles têm mais curiosidade do que a gente aí, tenho certeza. A gente tenta salvar, né? A gente tenta salvar os bichinhos ali. Vamos para a última notícia? Para a última notícia do dia, CNN Brasil, final do ano passado. Maravilha. Outra notícia muito legal. Importante isso aí. Muito legal. Vacina contra câncer. Cara, isso é muito esperançoso isso. O que nós temos aqui? Pensando do ponto de vista geral. Como que uma vacina funciona? Você precisa de um antígeno. E nesse caso aqui, o antígeno usado seria
pela leitura lida do material, uma proteína, algum tipo de estrutura relacionada às células típicas de câncer de pulmão. Então, a gente tem a capacidade de provocar uma resposta do nosso organismo com esses antígenos, fazendo com que células nossas de defesa, né, sejam capazes de produzirem uma resposta contra essas estruturas celulares dos tumores pulmonares ali. Tá? Então, é uma perspectiva. Tem outros estudos também que estão sendo desenvolvidos. Tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, só para a gente lembrar. Nos últimos meses, outros trabalhos promissores também, conforme a leitura aqui da matéria, os laboratórios Moderna e Merck divulgaram um ensaio preliminar de uma vacina de RNA mensageiro contra melanoma em estágio avançado, e as farmacêuticas BioNTech e Roche, poucos meses depois, publicaram também pesquisas animadoras para pacientes que sofrem de câncer no pâncreas. Então, o raciocínio é o mesmo, tá? Mas a grande sacada aqui seria explorar as barreiras naturais que o nosso organismo tem para identificar, para neutralizar essas células que são relacionadas ali à formação dos tumores. Né? Então, felizmente, mais uma notícia boa relacionada à ciência. Né? Novas oportunidades, novas perspectivas de vacinas ou qualquer outra luz nesse túnel aí seria sempre muito interessante. Maravilha, então, cara. Em resumo, a gente falou de elapídeos, a gente falou de antimicrobianos, classes novas, nós falamos um pouquinho de... O que foi mais aqui? Do álcool, cara, né? Esteatose hepática. Antibiótico, falamos do Covid-dengue, falamos do álcool, né? Então, do soro universal, que é bastante interessante. E fechamos aí com vacina, né? Quando a gente fala em vacina, principalmente câncer, é algo bastante esperançoso. E diferente do que nós estamos acostumados a ouvir quando nós pensamos em imunização voltada para doenças virais, por exemplo. Claro, né? Nós estamos agora atravessando um período crítico com relação à dengue. Existe uma campanha de imunização, mas não podemos esquecer que há a possibilidade de, num futuro próximo, né, vacinas contra determinados tipos de tumores serem ali, de fato, disponibilizadas. Perfeito. É isso aí. Fechamos? Fechamos. Esse é o episódio 1. Podemos falar que a ciência é apenas uma fração do que tudo aquilo que a gente vive. Teremos um episódio 2? Sim, episódio 2, sem ser na próxima semana, né, com um intervalinho aí de 15 dias. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas dentro de cada mesa que a gente tem o objetivo, a missão de trazer essas notícias. Maravilha. Né? Gente, esse foi o episódio 1 de Ciência e Saúde e Ciência em Pauta. Episódio 2, a gente entende o modelo se deu certo ou não. Trocamos aqui o host, né? Colocamos um host talvez um pouco mais bonito, talvez mais bonita. A gente vai mudando. Vai mudando. Vai mudando. Mas assim, o foco continua o mesmo, né? De falar sobre ciência, falar sobre tecnologia, falar sobre a evolução da própria sociedade. É isso aí. Aquele abraço, saúde e ciência em pauta, episódio 1. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.